O Márcio será o treinador do Paysandu na próxima temporada. Eu acreditava e acredito no meu trabalho. O jogador, ele só faz quando ele acredita. Fazer um time competitivo o ano que vem. A Lei Pelé, ela é extremamente protecionista ao atleta. É importante que você fique até o final do vídeo, porque aqui você vai acompanhar toda a entrevista. Tem novidade, então acompanhe ela por completo. Antes, você torcedor do Papão, gostou? Márcio Fernandes, com contrato renovado, é o treinador do Paysandu para 2025. Vá no chat e deixe a sua opinião. Olha a entrevista completa de Felipe Albuquerque e Márcio Fernandes. Boa noite aos profissionais da imprensa, a Fiel Bicolor, que fez uma belíssima festa hoje aqui no Mangueirão, fechamento da temporada 2024. Para nós aqui, para mim e para o Márcio, de um mini campeonato, onde nós fomos muito exitosos, e tem que ser dito, né? Até conversava isso com o professor ali dentro do campo. Foram 13 jogos, com 7 vitórias e 2 empates. O Paysandu naquele momento num cenário extremamente preocupante, há 10 jogos sem vencer, somente 5 vitórias em 25 jogos. Então o Márcio chega para comandar uma equipe com a janela de transferência já fechada e foi extremamente exitoso com toda a sua comissão técnica. Então eu queria aqui, em nome da diretoria do Paysandu, parabenizar o Márcio Fernandes pela belíssima campanha que faz em mais uma passagem pelo Paysandu Esporte Clube e já informar a Fiel Bicolor que nós chegamos aos últimos detalhes que faltavam para a renovação do contrato do Márcio. Agora são algumas questões documentais, mas o Márcio será o treinador do Paysandu na próxima temporada. Então, em nome de toda a diretoria, queria te dar os parabéns, Márcio. Obrigado. E dizer que nós estamos muito felizes com a renovação e temos certeza que nós vamos ter um ano muito vitorioso. Eu que agradeço, né, a confiança. Realmente foi um momento difícil que a gente pegou a equipe do Paysandu, vinha de 10 resultados, 10 jogos sem vencer. Um grupo realmente com a confiança lá embaixo, mas eu acreditava e acredito no meu trabalho e eu já falei isso. E é claro que a gente não seria possível se a gente não tivesse Deus com a gente. Nada disso seria possível, mas graças a Deus conseguimos, chegamos a uma marca de 50 pontos no campeonato, uma marca considerável, mesmo que não queiram reconhecer, mas é uma marca que a gente tem que tirar o chapéu. Não é fácil não, chegar a 50 pontos, com 13 jogos, 7 vitórias e 2 empates. Então é difícil, numa Série B, um campeonato muito nivelado, mas contamos com o apoio de toda a diretoria, do Felipe que está aqui, né? Falo mais uma vez, o Roger e o Maurício foram as pessoas que me trouxeram, que mataram no peito com confiança, mesmo com a restrição muito grande que eu encontrei quando cheguei aqui, para minha surpresa. Mas quem tem Deus no coração, acredita no trabalho, a gente pode conseguir como conseguimos. A primeira coisa que a gente teve que fazer é mostrar que a gente conhecia do que a gente estava fazendo. Porque o jogador, ele só faz quando ele acredita. Quando ele vê que realmente o comandante conhece do que está fazendo. Porque jogador hoje ele questiona muito, né? Não é como antigamente que o treinador falava e o jogador cumpria. Como a gente acertou hoje pela manhã, né? Então prefiro ainda não comentar nada sobre isso, nós vamos conversar mais. E é claro que o Felipe já vem traçando algumas metas, algumas coisas que a gente participa, mas nada é como você já sentiu o comandante do ano que vem. Eu ainda não tinha essa confirmação. A partir do momento que você não tem uma confirmação disso, você passa a se preocupar menos. Então, a partir do momento que a gente foi realmente contratado para o ano de 2025, aí a gente começou já a pensar, mas nós tínhamos o jogo, né? Acabou o jogo agora, então a partir de amanhã a gente vai começar a traçar
esses planos, o jogador que vão ficar, quem não vai ficar, para que a gente possa, né, errar o menos possível e fazer um time competitivo o ano que vem. Eu acho que o Roger paga um preço, talvez, da história dele, né? De toda essa história, né? Uma família toda que dedicou a vida ao Paysandu. Eu conversei muito isso com o Roger quando da minha vida, porque eu também tinha essa imagem do Roger. Mas eu confesso para vocês assim, que durante toda essa semana de planejamento, ele já deixou muito claro de que hoje ele enxerga muito mais a performance do que a repercussão que um nome pode dar. Talvez pelas experiências que a vida trouxe para ele. E quem conhece meu trabalho sabe, né? Tive 2 anos à frente da gestão de futebol do Paysandu e nunca foi a maneira como eu geri o clube. Então, o torcedor pode esperar um time que vai buscar sempre a performance, e não nomes. Então, se a gente conseguir atrelar um bom nome a uma boa performance, a gente vai fazer isso. Mas eu acho que não é... A Série B é um campeonato extremamente competitivo e eu acho que fica muito claro que ela não deixa espaço para ex-atletas. Então, a gente precisa de trazer atletas que estejam no ápice do seu rendimento, e é isso que a gente vai tentar fazer nesse processo de contratação. Sobre a última pergunta que você fez, nas próximas semanas, já antecipando a vocês, a reapresentação do Paysandu está prevista ainda para o mês de dezembro, ou ainda não, nós estamos em novembro, para o mês de dezembro, então nós temos muito pouco tempo para essa montagem, e então muito em breve o torcedor já vai conhecer o time que ele vai torcer na próxima temporada. Nem todo mundo tem conhecimento. Então, a Lei Pelé, ela é extremamente protecionista ao atleta. Então, a partir do momento em que o atleta tem um contrato assinado, é responsabilidade do clube cumprir esse contrato. Então, a gente pode chamar internamente, a gente pode conversar no mercado com o agente do atleta, com o próprio atleta, mas quando eu falo que existem 12 contratos em vigor, é porque independente da gente gostar ou não gostar, o Paysandu firmou esse compromisso e nós temos a obrigação de cumpri-lo até o fim desse contrato. Então, assim, se a gente entender, quando sentar e conversar, de que esse atleta não está dentro do que a gente espera para o próximo ano, a gente vai conversar, mas óbvio que isso tem que ser feito com muito sigilo, até porque se uma informação dessa vaza, a gente acaba depreciando um produto que hoje é nosso. Então, com muita responsabilidade, a gente vai sentar e vai entender se desse legado que nós estamos recebendo, que são esses 12 atletas, se tiver algum que não está dentro daquilo que a gente espera, nós vamos sentar e conversar. E se não for possível, nós vamos ter que cumprir, porque é assim que a legislação ordena. A princípio, a nossa ideia é permanecer em Belém. O Paysandu historicamente vai a Barcarena, mas o clube hoje tem um centro de treinamento. O centro de treinamento tem 2 bons campos, a Curuzu entra em reforma, então o nosso objetivo é fazer essa pré-temporada, até porque ela vai ser extremamente curta. Ainda que a gente se apresente após o Natal, o jogo é dia 12, aniversário de Belém. Dia 11. É dia 11? Dia 11. 12, então é domingo, dia 12. Não, então o jogo é dia 12, no dia do aniversário. Então, perfeito. O jogo vai ser dia 11 ou dia 12, que seja. Nossa preparação vai ser extremamente curta, entendeu? E é um título, o Paysandu vai levar ele muito a sério. Tenho conversado isso já com os atletas que têm contrato, com os que nós iniciamos as negociações. Então, assim, nós vamos levar esse jogo muito a sério. Ele é muito importante para nós, vai acontecer aqui no Mangueirão, vai ser o jogo de estreia do calendário do futebol paraense. Então, a gente vai levar esse jogo muito a sério, um espaço muito curto de preparação, então muito possivelmente nós vamos fazer esses aí 14 dias que eu estou estimando, todo ele em Belém. Eu não me preocupei muito com isso, até porque eu não era ainda o treinador para 2025. Hoje eu tive essa confirmação, então a partir de hoje a gente vai começar a pensar mais. Claro que eu tenho isso na minha cabeça, mas não queria externar isso, né? Depois de um jogo, acho que não é uma coisa muito sadia eu fazer isso. Vamos esperar, vamos conversar e aí sim depois passar para vocês. Olha, é muito importante a gente ter no grupo jogadores que façam mais de uma função, mas claro que na hora de contratar, ele conhecia da posição, e mesmo a gente tendo especialista na posição, não eram jogadores altos, então a gente colocou. Isso é importante a gente ter numa emergência, num caso assim, a gente poder usá-lo. Mas é claro que a gente sempre vai pensar um jogador especialista da posição, né? Para a gente não ficar improvisando muito. Eu encontrei o Paysandu bem melhor do que quando eu deixei o Paysandu.
em termo estrutural, né? Agora, eu posso te falar que o papel do treinador não é só colocar o time em campo. O papel do treinador é uma função de gestor de um grupo, de poder detectar dentro do grupo o que não vai ajudar. Então, a partir disso que a gente detectou, aí a gente começou a dar uma limpada. Porque eram jogadores que não estavam com o espírito que eu queria, o espírito que eu precisava para aquele momento. Talvez em outra equipe poderia ser jogadores muito bons, até porque eram jogadores de qualidade. Então, fiz ver à diretoria que a gente precisava fazer aquilo para que a gente pudesse caminhar, né, subindo. Mesmo depois de uma vitória contra a Chapecoense, a gente encontrou ainda um pouco, eu e Felipe, encontramos um pouco de resistência para a gente fazer isso. Mas era necessário. A gente fez os nossos dirigentes entenderem que era necessário, e a partir daquilo, o nosso grupo se uniu mais. Ali, nós começamos a ser realmente uma equipe. Quando nós vencemos o Guarani, se você lembrar do jogo, eu tive que fazer 2 substituições no vestiário. E a entrada de 2 jogadores que não vinham jogando, mas que a gente viu nos treinamentos que eram jogadores que estavam dentro do nosso perfil de trabalho, que era o Borazzi e o Jean. E aí nós conseguimos vencer aquela partida que foi muito difícil. O Guarani vinha de um momento bom com a Anhal, tinha conseguido algumas vitórias. E começamos a fazer os jogadores acreditar que a Curuzu é a nossa casa, que ali a gente teria muito mais chance de vencer os adversários. E foi assim no ano de 2022, quando eu estive aqui. Foi 2022, né? 2022, quando eu estive aqui, foi assim praticamente o ano todo. Nós perdemos muito poucos jogos dentro da Curuzu. E o jogo que nós perdemos na Curuzu foi para o Sport. Talvez foi uma das melhores partidas que a gente jogou. Não merecíamos aquele resultado. E aconteceu, né? Nós vencemos jogos ali com 10 homens. Não é fácil. Hoje em dia você perder um jogador, o jogo fica muito difícil. Nós conseguimos 2 jogos com 10 jogadores, a gente virar o jogo contra o Coritiba e o outro contra a Chapecoense. Então, isso vai acontecendo, vai dando confiança aos jogadores, eles vão acreditando no que você está falando. Como eu falei, o jogador hoje, ele questiona muito. Então, quando você fala uma coisa e acontece, aí eles passam a acreditar, né? Graças a Deus isso também foi possível, só foi possível porque Deus estava com a gente, e em todos os momentos de trabalho, às vezes a gente ia para casa e ficava, pô, caramba, cheguei até a falar, pô, será que não vai dar? Né? Mas aí eu tive, até ontem eu conversei, porque a gente faz uma reunião na nossa concentração com o pessoal. A gente lê a palavra de Deus, não é religião nem nada, mas a gente lê um pouco a palavra. E quando eu cheguei no hotel, eu abri a minha Bíblia assim, e ela caiu bem justo no Salmo 23. E estava escrito lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu falei, pô, mas se Deus está falando isso para mim, quem sou eu para não acreditar, cara? Vai dar certo. Falei para o meu filho, vai dar certo. Espere em Deus que vai acontecer. Trabalhando e esperando que as coisas acontecessem.